Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao terceiro episódio da terceira temporada do Gato Preto Cast. Então, a gente vai dar continuidade à nossa programação de 2026 e hoje a gente vai discutir um tema que está muito presente na vida de todo mundo, que é memória e atualidade. Você já parou para pensar como que na sua vida cotidiana, no dia a dia mesmo, como é que o passado dialoga com o presente? Será que as nossas lembranças antigas, aquelas experiências passadas, ou as referências que a gente vai recolhendo ao longo da vida, será que elas moldam mesmo a forma como a gente entende o mundo hoje? Será que a gente, assim, aqui agora mesmo, com todas as novas tecnologias, novas maneiras de entender o mundo, será que a gente ainda sabe como construir e preservar as nossas memórias? Bom, eu sou a Patrícia Silveira, eu estou aqui com o bibliotecário Carlos Aguena e os professores Simone Sutti e Everton Godoy para essa conversa. Esse é um tema que atravessa a história, a cultura, a tecnologia, a educação e até nossa vida pessoal mesmo, né? Então, Simone, por favor, explica aí para a gente como é que vai funcionar essa nossa dinâmica. Explico sim, Patrícia. Então, vamos fazer assim, cada um de nós trouxe um texto, uma referência, uma reflexão para servir de base para esta conversa. Primeiro, a gente faz uma rodada de apresentação em que cada participante vai dizer tudo o que trouxe do texto, as referências que escolheu, vai dar os créditos aos autores e fazer uma apresentação breve do conteúdo. Depois dessa rodada, a gente entra no bate-papo, propriamente dito, discutindo o que mais chamou a atenção nas leituras e nas reflexões sobre memórias e atualidades. No final, vamos fazer uma rodada de encerramento, com considerações finais de cada participante sobre o que ficou dessa conversa. É isso aí, Patrícia? É isso aí. Você quer começar, Simone? Que desafio, hein? Vamos puxar dessa memória aí. Bem, Patrícia, Everton e Carlos, a gente tem trabalhado bastante o Gato Preto na literatura, tem trazido algumas coisas de literatura contemporânea, literatura brasileira, literatura estrangeira. E este último Gato Preto, que foi ontem, inclusive, que nós aqui participamos, nós falamos da felicidade clandestina. Neste livro, a personagem principal traz memórias de sua infância, memórias que trouxeram muita dor, de certa forma, uma disputa, alguma angústia pela questão do desejo, né? Alguma coisa que ela muito queria, que era um livro, e a amiga que tinha esse livro não trazia esse livro para ela, e ficavam naquela disputa, como se elas entrassem num jogo de quem pode mais nesse querer. Bom, a gente, na nossa conversa de ontem, que foi uma discussão que deu bastante pano para manga, nós acabamos entendendo que a memória que Clarice trouxe é uma memória até individual, uma memória muito introspectiva, né? Em que ela fala das dores da infância, com o olhar de quem é adulto hoje e olha para um passado que não é tão remoto assim, mas que traz muita lembrança e muita memória. Pensando ainda no Gato Preto, nosso próximo livro a ser discutido é Conceição Evaristo, no conto Os Olhos d'Água. Neste conto, ela fala muito da mãe e a questão que permeia todo este conto é ela se perguntando, mas qual que é a cor dos olhos da minha mãe? Qual é a cor dos olhos da minha mãe? É como se ela falasse, poxa, parece que eu vivi com essa mãe, eu sou a primeira de 7 filhos, convivi com suas dores, com suas poucas alegrias, e nem assim eu lembro da cor dos olhos da minha mãe. É como se ela trouxesse uma memória de familiaridade que não é tão é mais do que familiar, é coletiva. Porque quando ela fala dessa memória, ela deixa de ser individual e passa a ser uma experiência compartilhada. A dor de uma mulher negra, periférica, que criou 7 filhos praticamente sozinha. Então, a memória é de muitas vozes silenciadas por tantas outras, né, pela voz dominante. Então, é uma memória construída a partir de uma emoção muito intensa que a Evaristo traz para a gente aí. É como se ela dissesse, olha, você, ao ler o livro, você, ao partilhar essa história comigo, é como se nós dessemos voz, como se nós fizéssemos o parto de tantas outras histórias que foram caladas por uma ideologia que tenta apagar essa história perdida, né? Então, mais do que uma voz apenas coletiva, eu acho que ela é uma voz de muita resistência, assim como Clarice também é.
Só que é uma resistência um pouco mais intra, mais identitária assim, pessoalmente falando, né? É uma identidade de dor, uma dor da infância, uma dor da disputa, enquanto a Evaristo mostra essa memória com um pouco mais de historicidade, num contexto social, num contexto de que o negro ainda não, e fortemente marginalizado, né? E nessa memória dessa mãe que ela traz, a mãe é dolorosa, é uma memória fragmentada, porque tem muita pobreza, muito sofrimento, muito choro. Tanto é que os olhos são d'água, né? Eu penso na simbologia dos olhos como identidade. A gente fala, a gente olha para os olhos de alguém, parece que a gente reconhece quem é aquela pessoa. Ao mesmo tempo, os olhos são d'água, olhos de choro, olhos de emoção, olhos de alguém que sofreu, né? de água, de choro. Então, a dificuldade dela lembrar uma história que foi apagada pelo processo histórico. Então, quem somos nós nessa história que foi parcialmente apagada? Quem somos nós nessa memória? Então, é isso, Patrícia, Everton, Carlos, é um pouco do que eu trouxe aqui no viés da literatura, e gostaria de ouvi-los também. Everton, então vou chamar você na sequência, que eu acho que o seu livro, que eu já estou vendo aqui o que é, eu acho que ele vai dialogar legal com o que a gente trouxe. Bora. Vamos lá. Olá, ouvintes. Muito prazer estar aqui novamente. Eu sou Everton e eu sou professor da rede do componente de História. Então, esse é um tema que estabelece um diálogo muito forte com essa minha formação. E o livro que eu trouxe hoje é do historiador francês Marc Ferraud, Os Tabus da História, a face oculta de acontecimentos que mudaram o mundo. E ele estabelece, como a Patrícia mencionou, um diálogo muito forte com o que a Simone estava nos apresentando. Porque o historiador, nesse trabalho, ele faz o quê? Ele vai trazer alguns fatos históricos, tais como a morte do czar e da família do czar na Rússia, a questão da sexualidade da Joana d'Arc, a questão de uma identidade do povo judeu e aspectos da Segunda Guerra Mundial, nesse livro que ele é composto por algumas conferências que o Marc Ferraud ele fez ali no final do século XX, e ele passa a discutir esses temas a partir de uma perspectiva de um certo silenciamento, porque alguns fatos históricos, eles são silenciados, eles não são apresentados, porque se torna um tabu na sociedade falar de determinados temas, ou quando se fala do tema, você deixa de lado algumas questões que são fundamentais para a compreensão desse tema e para o resgate de algumas vivências, de alguns personagens, e justamente nos levando à reflexão. A quem interessa esse silenciamento? A quem interessa a existência desse tabu? Por que não podemos falar dessas questões? E aí, acho interessante trazer esse livro como provocação justamente para a gente pensar como a memória ela pode nos auxiliar a compreender melhor a nossa atualidade e, a partir dessa quebra, desse rompimento com alguns tabus, a gente propor uma discussão mais crítica em relação ao que está acontecendo. Já que você vê que o tema já começa a ser costurado aí, né? As relações entre o que é a história individual, o que é a história coletiva. Carlos, o que você trouxe aí? Olá, muito grato aqui por estar participando do Gato Preto Cast e ouvindo a Simone e o Everton, né, e pensando no livro que eu estou propondo trazer aqui, que é o Escravidão de Laurentino Gomes, me ocorre pensar numa coisa, né? A Simone ela traz dois escritores de ficção, né, a Clarice Lispector e a Conceição Evaristo, e pelo que eu entendi, né, da fala da Simone, são duas experiências, dois textos que falam do esquecimento, né, das coisas que vão se perdendo ao longo do tempo e que talvez a gente não recupere mais ou recupere de outras formas, né, que não sejam assim, especificamente assim, acontecimentos, fatos, né, assim, a dor e a perda, né, de coisas que realmente ficam perdidas na memória, né. O Everton traz o silenciamento, né, que eu acho
que é extremamente interessante, né? Que é já na perspectiva de um historiador, né? Assim, retomar aquilo que foi intencionalmente esquecido e qual a razão, né, disso ter, assim, né, na história, a tentativa de ser apagado, né? E agora, dialogando, né, com essas duas situações, eu penso no Laurentino Gomes, que aí ele, né, tem os escritores, historiadores, o Laurentino Gomes é um jornalista. Ele recupera, né, a história e a memória, né, da escravidão no Brasil, que é uma história que todos sabemos que é extremamente trágica, né? Mas assim, eu queria muito trazer o livro do Laurentino Gomes, porque a gente é um pouco conhecedor, né, da grande tragédia que foi o evento da escravidão, e não dá para entender a história do Brasil, e não dá para entender o Brasil sem entender esse grande e trágico acontecimento que foi a escravidão. Mas, para mim, um dado que eu achei muito importante trazer, e eu acho que o Laurentino traz isso de uma maneira brilhante, foram as contribuições dos escravizados, né? Assim, além do sofrimento, a gente precisa também reverenciar e reconhecer que muito das tecnologias, né, da agricultura, né, da cana-de-açúcar, das usinas e da mineração não foram trazidos pelos portugueses, foram trazidos pelos escravizados, né? Então, assim, eles nos deram uma contribuição fundamental para o desenvolvimento e para a formação da nossa economia. Isso foi esquecido, e eu acho que o Laurentino, ele, além dessas tecnologias, ele fala de outras coisas também que foram contribuições dos escravizados que vieram da África, né, dessa maneira tão desumana, né? Então, acho que esse é um dado histórico fundamental para a gente reconhecer e reverenciar, né, das várias etnias africanas que vieram para cá. Eles contribuíram para o desenvolvimento da economia brasileira, né? Então, é a memória e a atualidade que eu trago aqui. Muito legal. Eu, ouvindo vocês três, estava aqui pensando no que eu trouxe, né? O que eu trouxe foi o seguinte: antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês o que foi que eu trouxe aqui. Eu trouxe um texto acadêmico. Já é a segunda vez que eu trago texto acadêmico. Eu acho interessante porque as pessoas têm um certo preconceito, eu acho, com o texto acadêmico, que acham que é só para ler só quando está na academia, né? E, na verdade, né, tem tanta informação legal, tem tanta coisa interessante que está sendo produzida e que a gente está deixando de lado bobamente, né? Então, assim, eu vou trazer mais um texto acadêmico aí. Esse chama-se Memória e Sociedade Contemporânea, apontando tendências. É da Ângela Maria Barreto. Foi publicado na revista ACB, que é uma revista de biblioteconomia e ciência da informação. Esse texto eu trouxe porque ele fala sobre a questão de preservação da memória, e que a preservação e a disseminação de uma experiência coletiva de memória, porque ele fala mais especificamente de memória coletiva, né, de memória social, ela é uma garantia da manutenção da civilização. E aqui ela vai discutir um pouco quais são as práticas, né, de construção e de transmissão dessa memória coletiva, que é percebida como a partir da intersecção entre o sujeito e a cultura que a gente produz, né? Então, ouvindo vocês três falando, né, a Simone, que trouxe mais essa coisa da Conceição Evaristo, que tem a ver com uma escrevivência, que tem a ver com o sujeito, né, tem a ver com memórias individuais, e mesmo da Clarice também, porque é um texto meio autobiográfico, né, esse que é da Clarice. Como que a partir do individual a gente constrói o coletivo, né? Bom, enfim, essa vai ser a minha contribuição aí no debate, mas o que eu acho mais interessante é a gente debater mesmo. Bora? Eu acho que a gente pode começar a dizer aí o que mais chamou a atenção da gente nos textos uns dos outros, para, a partir daí, a gente discutir. Everton, você quer falar? Eu gostaria de começar, porque enquanto o Carlos estava comentando aqui, me lembrou uma situação em sala de aula, que foi uma pergunta que um aluno me fez. Trabalhava na escola de programa de ensino integral, e eu fui substituir uma aula numa turma da primeira série, que não era uma turma que eu trabalhava. E eu comecei a conversar com os alunos, vários temas, e aí eles fazendo perguntas sobre história e a gente discutindo. E um aluno me fez uma pergunta que me deixou muito intrigado, que foi:
qual o principal personagem da história do Brasil? Como responder essa pergunta? Eu parei um pouco, pensei, e aí pensando, vamos dizer assim, numa perspectiva do cinema soviético, de que um personagem ele não é apenas mas ele pode ser um personagem coletivo. E foi quando eu respondi para esse aluno, pode ser uma opinião aqui polêmica, mas eu achei interessante trazer para a reflexão, como o Carlos mencionou, que a história do nosso país, o Brasil, ele foi construído com mais de 300 anos de escravidão de pessoas que vieram sequestradas do continente africano. Foram trazidas para cá e foram escravizadas. E se a gente pensar que mais da metade do que nós conhecemos como história do nosso país, lógico que nós temos outros grupos que participaram, mas se a gente pensar que, vamos colocar aí, de 1530 a 1888, a maior parte da mão de obra eram de pessoas escravizadas, quem construiu, o personagem principal que construiu o nosso país, foram os povos, as pessoas que trabalhavam aqui. E quem eram essas pessoas? Pessoas africanas que estavam sendo escravizadas. Aí me lembrou essa história, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. E outra questão que eu gostava de trazer também em história, e inclusive há poucos registros, há poucos estudos acadêmicos que trazem essa questão que o Carlos ele menciona aqui no livro do Laurentino Gomes, fica muito evidente, e muitas vezes a gente pensa, não, trouxeram as pessoas aqui para um trabalho forçado. Mas quando a gente vai compreender a situação do mundo na época, os povos africanos, muitos deles já dominavam técnicas de metalurgia. Então, não iam para qualquer parte do mundo sequestrar pessoas para trabalharem nas minas aqui no país. Eles iam em busca de mão de obra qualificada. Então, nós estamos falando de mão de obra qualificada que foi trazida aí e, na história do nosso país, acaba muitas vezes ficando silenciado isso e só abordando de uma perspectiva que apaga essa história e essa importância para a construção do que nós conhecemos hoje como país. Então, eu tava pensando nessa questão sobre... Você fala que houve um apagamento, né, dessas pessoas, né, das contribuições dessas pessoas. Quando a gente pensa que memória é uma coisa construída, a gente entende que, bom, se é construído por alguém. Quem constrói? E quem constrói os discursos dominantes daí? Quem constrói os discursos que se mantêm no tempo? Então é isso, a gente a partir dessa engenharia reversa, a gente começa a entender que muito do que a gente não aprendeu na história regular tem a ver com isso, né? Com a voz dominante e a memória de quem dominou durante muito tempo, né? Aqui, inclusive, a autora do texto que eu trouxe, ela fala uma coisa que eu acho interessante. Ela fala assim, que a memória não é um mero produto resultante do acúmulo de vivências, mas ela é um processo que se faz no presente para atender necessidades do presente. A memória costura e tece o passado no presente. Então, cada vez que a gente atualiza, cada vez que a gente traz um acontecimento passado, cada vez que a gente fala sobre as coisas que aconteceram, a gente está reconstruindo a memória. Então, acho que a gente pode, talvez, tentar fazer um pouco de justiça nesse pequeno espaçozinho que a gente tem aqui, mínimo. Fala-se. Você lembrou de um termo da Conceição Evaristo, Patrícia, que é a escrevivência, né? E quando você está falando agora da gente trazer o presente no presente, tentar recuperar essa história, porque a memória de fato é coletiva, eu pensei assim na importância mesmo da escrita, né? Da escritura desses registros, para a gente entender essa história de hoje. O quanto aí você pergunta assim, né? Essa é uma pergunta também que eu me faço.
quem que mantém essa ideologia dominante e por que ela se mantém, né? Talvez porque a gente também se silencia, talvez porque a gente também não dá valor a essa voz que foi apagada, talvez porque a gente não lê um pouco mais de Conceição Evaristo e não espalha um pouco mais o que ela traz aí como denúncia, né? Como uma literatura que a gente pode chamar até de denúncia, porque essa exclusão ainda continua existindo e está tão atual e tão viva como foi, ou talvez até mais que no passado. Então, quando você estava falando, eu lembrei que você também citou a escrevivência, que ela não separa a experiência de vida com a experiência de escrever. Eu acho que a literatura, nesse momento, é fundamental, porque que seja ficcional, que seja por meio de fatos reais, que se tornaram um pouco de história também, o quanto que se torna presente e vivaz na nossa lembrança essa memória que tentam apagar. Não é, Carlos? Aí, trazendo, né, a citação que a Patrícia, né, leu agora, eu acho que aí fiquei agora com essa história dos historiadores, dos escritores e dos jornalistas, eles, no seu trabalho de preservação da memória, eles estão indo no caminho contrário do poder, né? Eu acho que o poder e memória são antagônicos aí, né? Então, a memória, ela é fundamental, né, para a constituição de uma sociedade pautada na igualdade, né? O contrário do poder, o contrário da dominação, né? Me ocorre isso. Aí, pensando nessa questão, igual o Carlos falou, dos historiadores, os escritores, os jornalistas, o autor que eu trouxe, o Marc Ferrot, ele teve um trabalho muito interessante na França, que, enquanto eu lia, pensava sobre essa questão da memória, e agora com a fala do Carlos me veio à mente, nós temos outros meios que são muito influentes na construção da memória. E o Marc Ferrot, na França, ele faz um trabalho interessante a partir do cinema. E um dos capítulos do livro, ele discute aqui como um cineasta, ele, na sua obra, ele reproduz tabus. E pensando nos dias atuais, e pensando principalmente na questão da guerra que está acontecendo hoje, e aí eu vou citar um fato que foi utilizado pelo governo dos Estados Unidos. Hoje, a memória, a história, ela não é só escrita e divulgada pela maneira escrita. Nós temos os meios audiovisuais que contribuem também para a construção e consolidação de uma memória. E hoje, mais que filmes e séries, nós temos os videogames, que são experiências audiovisuais interativas e que já muito tratam de temas históricos e, inclusive, um dos vídeos de propaganda da guerra contra o Irã recente, o governo dos Estados Unidos, ele mescla imagens reais do que está acontecendo no teatro ali de guerra, no cenário de operação, explosões, com cenas de videogames de jogos de guerra recentes. E aí, como essas outras mídias atuam na construção da memória? Porque a gente pensa, um texto jornalístico ele tem um apelo muito grande para os jovens? Talvez não. Mas uma narrativa audiovisual interativa com um jogo de guerra em tiro em primeira pessoa online, isso estabelece um diálogo. E quando um governo utiliza essa ferramenta como propaganda, e aí, para passar aqui, e aí os ouvintes depois procurem, qual foi a resposta do Irã? Não sei se as pessoas aqui na mesa viram, o Irã fez uma animação com personagens de Lego. A primeira imagem, ela mostra um boneco de Lego do Trump, outro do Netanyahu, e atrás dos dois tem uma imagem do demônio, em formato de Lego. E aí, eles apelam muito na narrativa audiovisual, porque uma das primeiras imagens que eles reconstroem, isso
a propaganda do governo iraniano, é justamente a escola que foi bombardeada logo no começo da guerra. Então mostra a escola funcionando, chega arrepia de ver essa mensagem. E aí corta a cena, a escola destruída e uma mochila caída no chão. E aí depois vem toda a propaganda de guerra. Então, como essas narrativas que estão muito presentes nos smartphones, nas telas, que foi o tema do nosso último podcast, como a memória ela está sendo construída a partir das telas, a partir de uma animação, a partir de um jogo de videogame. Uau, né? Eu estava aqui pensando que as transformações tecnológicas, qual é o impacto, né, das transformações tecnológicas na construção da memória, né? A gente teve lá atrás, a escrita trouxe uma revolução, uma primeira revolução, talvez, a imprensa, depois mais uma, enfim, vários aparatos tecnológicos foram trazendo transformações importantes aí na produção mesmo da memória, mais do que só na disseminação, né? Porque é isso, cada vez que você reescreve uma história, cada vez que você conta uma história, você vai contar do seu jeito, né? Tem o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto, né? É sempre um exercício de criação também. E essa coisa das novas tecnologias, a gente tem inúmeras, né? As chamadas TICs, né? As tecnologias da informação e comunicação são inúmeras hoje, com acesso por muita gente. A gente tem mais acesso, né, a essas tecnologias hoje, e a gente tem a possibilidade tão absurda de recontar e recontar essa história que meio todo mundo pode fazer isso de uma certa maneira ou de outra. E aí eu vou discordar do Carlos quando ele diz que a memória é o oposto do poder. Porque, na verdade, a memória depende de quem tem o poder para se perpetuar. Porque a minha história, euzinha, pequenininha, ela só vai se tornar conhecida, a minha visão só vai se tornar conhecida se eu tiver poder para fazer isso circular. E hoje, quem tem poder para fazer circular as informações são... hoje não, né? Sempre foi. É quem tem o poder, quem tem grana, quem está no topo da pirâmide aí, né? Então, assim, os Estados Unidos contam uma história sobre a guerra para poder chamar, para alistar os jovens, para convencê-los a participar da guerra, né? O Irã vai contar a sua versão da história, né? Enfim, cada um vai trazer a sua narrativa. E, normalmente, a narrativa que se mantém é a de quem pode ter poder, né? E é por isso que a narrativa sobre as pessoas escravizadas, durante tanto tempo, ficou abafadinha. A gente, né, quase não conhece a voz dessas pessoas, né? Acho que agora ouvindo, né, o Everton e a Patrícia, me faz pensar uma coisa que eu acho que é bastante importante, todos nós percebemos, né? A memória oficial, né, é construída por quem está no poder, né? Eu acho que hoje eu entendo uma coisa nessa linha, né? Existe uma memória, uma história oficial, e essa história ela é escrita por quem está no poder, né? Tanto aí um bom exemplo são os escravizados, né? Não foram os escravizados que contaram a história deles, né? Foram outras pessoas, né? E aí, pensando justamente nessa questão, há dentro da historiografia, inclusive já meados do século XX, já se discutia essa questão de construir uma história dos vencidos. Há grupos, há historiadores que buscam esse resgate, mas, de modo geral, a visão que normalmente prevalece é essa visão de quem tem o poder. Mas há um movimento, vamos dizer assim, de resistência, que é feito pela educação, é feito por diversos grupos, e inclusive
durante as falas aqui, a gente utiliza o termo pessoas escravizadas. Só que isso, se a gente for pensar no nosso país, é algo recente. Hoje, a gente começa a discutir, a reconhecer, lógico que é uma luta que vem já de muito tempo. Mas eu diria até quando eu era estudante, a gente utilizava o termo escravo e na concepção do escravo do período colonial, que não tinha, vamos dizer assim, nenhum status de pessoa. Então, durante muito tempo, a gente o considerava como aquele objeto para o trabalho. Eu acho que a gente está falando muito também sobre o que pode sobreviver da memória, né? Como que o que sobrevive da construção da memória tem a ver com registro também, né? Como que a gente registra a memória? Então, eu falei aqui da escrita, depois da imprensa. Agora a gente tem aí os computadores com as novas tecnologias, todas as novas formas de relatar, né, as coisas e de guardar as coisas. E eu me lembro uma vez que ficou muito marcado para mim. Eu fui numa palestra de um pessoal de um festival de arte eletrônica que chama Vídeo Brasil, e eles estavam falando sobre o desafio de conseguir armazenar todas as edições anteriores do festival, das coisas que eles recebiam, as obras que eles recebiam nos festivais, porque cada obra estava num formato, num suporte diferente de tecnologia, e aí eles precisavam ter os leitores para essas tecnologias diferentes. Então, por exemplo, sei lá, tinha um que era no disquete, outro que era no videogame, outro que era... A gente tem uma miríade de maneiras diferentes, de suportes diferentes para a gente guardar as informações, que não necessariamente conversam entre si. E eu acho que muita coisa vai se perdendo aí também, né? Nesse caso, era uma coisa muito específica, eram obras de arte, mas eu acho que, se a gente pensar no mundo hoje, na quantidade de coisa que a gente produz e que a gente não consegue guardar, e que a gente vai perdendo, né? Eu sei de, por exemplo, muitos filmes que não vieram para o digital. Tem muito filme antigo que não veio para o digital. Essa memória se perdeu, né? E isso aí tem a ver também com, o que a gente vai trazer para o presente e o que a gente vai relegar ao esquecimento, né? Tem a ver também com formas de poder, mas também tem a ver com escolhas do presente, com o que a gente tem de informação naquele momento, né? Ou com descuido da memória também, né? A gente vive numa sociedade que não tem muita preocupação em preservar a memória, né? Então, acho que esses avanços tecnológicos sinalizam muito, assim, né, o quanto que isso realmente é secundário para a gente, né? Significa, né? Significa ser secundário, porque se a gente desse valor de verdade, já as tecnologias estavam sendo desenvolvidas para isso também, não só para a produção, né? Mas para a guarda também, né? Para a manutenção, né, desse processo de transmissão das memórias, né? É como se a gente acumulasse dados, mas perdesse muitas histórias, né? Nesse sentido, de novo, eu volto para Conceição Evaristo, porque como nós estamos muito envolvidos com o programa de literatura e lendo esses contos neste momento, ela ainda fala muito disso, né? Eu preciso lembrar dos olhos da minha mãe, mas eu entendo que esses olhos d'água da minha mãe são muito metafóricos, porque relembrar dessa história de choro, dor, luta, de movimento, é trazer para um presente uma história que já tentou ser esquecida, ou tentaram que a gente esquecesse, né? Esquecesse com ela, se a gente puder falar assim. Então, é como se ela trouxesse, assim, trouxesse de novo para a gente não escrever a escrita como um ato de resistência, um ato de trazer à memória aquilo que pode ficar no esquecimento, né? Então, a memória aqui incomoda porque revela essa desigualdade, revela essa violência, essa história triste que foi toda a história da escravidão, a história do negro, que ainda é uma história triste hoje.
Eu penso muito nisso. Aí a Patrícia falou assim, o que a gente registra, né? É uma coisa, como que a gente registrou essa história que hoje virou memória. Aí, mais uma vez, eu volto um pouco no nosso trabalho de literatura e volto na Clarice Lispector, quando ela adulta, conta a história daquela menina que sofreu, como a infância doeu naquela menina que era assim, deixada de lado pela outra, quanto que aquele jogo de poder, mesmo que fosse na infância, era forte, né? Então, como que ela registrou essa história, que foi uma infância numa fase de dor, que eu tenho uma coisa que você quer, mas eu não te dou. Então, acho que a questão do registro, né, Patrícia, que você trouxe aí, acho que é fundamental também, quando a gente fala de memória e fala de trazer à tona para o presente. E, sobretudo, acho que a gente tem que ficar atento àquilo que a gente quer deixar como marca no mundo, né? E estar atento para isso, tanto individualmente como coletivamente também, né? O que a gente quer como... sei lá, vou pensar aqui como educadores, o que a gente quer como brasileiros, o que a gente quer, o que a gente precisa, no que a gente tem que investir, né, para poder contar essas histórias que a gente gostaria que se perpetuassem, né? Eu acho que isso é uma reflexão que fica aí principalmente para nós, enquanto educadores, eu acho, né? Nós todos aqui. E para o ouvinte também, que também nosso ouvinte é da educação também, né? Então fica aí, ouvinte, para a sua reflexão aí. E a gente espera também que vocês contribuam com as nossas reflexões. Alguém gostaria de deixar mais alguma última reflexão? Acho que vamos fazer um encerramento? Então diga, Carlos. Lembrando, né, que essa terceira temporada tem como objetivo mostrar que a leitura ela não finaliza em si, né? Então acho que é muito bom assim que todos nós compartilhemos os nossos conhecimentos, os nossos saberes e a gente sai um pouco desse excesso de individualismo e começar a discutir, né? Eu acho que essa dimensão coletiva da leitura é muito importante e é o que a gente está procurando realizar nessa terceira temporada do podcast. Eu acho que o que a gente faz aqui é mais que é um gesto social e também político, né? Porque a gente tenta inscrever na história das nossas vidas, numa história coletiva e também particular, o que é silenciado, né? Inclusive o que nós talvez silenciemos sem perceber. Então que a nossa atuação aqui na linguagem, por este podcast, inclusive, possa minimamente que seja trazer a contribuição. Como os colegas mencionaram aqui, e é uma reflexão que eu estava fazendo agora, até nós mesmos, na seleção dos livros, dos textos que nós trazemos aqui, tem uma intencionalidade, tem um porquê, o que isso está relacionado com a nossa memória e com a memória que nós queremos construir hoje. Por que o debate dessas temáticas? Por que o resgate de algumas coisas que estão aí no esquecimento? Então, pensar que a leitura, a literatura, ela é uma porta que nos leva a caminhos aí no passado, mas como nós vamos trazer isso para o presente e fomentar essa discussão, essa reflexão. É isso aí, gente. É para isso que a gente está aqui. A gente pretende trazer mais perguntas do que respostas. Esse é nosso desejo, deixar aí pontos de interrogação para discussão mesmo. E aqui a gente gostaria de saber mesmo, assim, o que você achou dessa conversa, o que você acha desse tema, o que você tem a contribuir sobre isso que a gente discutiu agora, ou sobre os textos que a gente falou, ou se você tem algum texto que você gostaria de contribuir com a gente também. Então, se você concorda ou se você discorda, enfim, a gente está aberto para a sua participação, né? E a gente vai ficar super contente se você comentar lá nas nossas caixas de mensagem no YouTube e no Spotify, porque essa participação, né, a sua participação é fundamental para manter esse diálogo vivo. Como a gente sempre gosta de reforçar, aqui o Gato Preto Cast é um espaço de colaboração, de troca de ideia, de construção coletiva de conhecimento.
Então, é por isso que a gente quer te convidar para continuar participando. No link disponível na descrição do episódio, você vai poder sugerir textos e reflexões para os próximos programas, tá? A gente vai, na descrição do episódio, a gente deixa sempre aberto, tá bom? O próximo episódio, a gente vai falar sobre relações étnico-raciais. Então, você já pode começar a enviar as suas contribuições e sugestões de leitura para enriquecer o debate, tá bom? A gente te espera por aqui no Gato Preto Cast. Até a próxima. Obrigada.